A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional. Estamos aqui num lugar um pouco improvisado, feriado de carnaval, então a gente acaba viajando, mas a busca pelo Senhor precisa continuar, independente de onde quer que nós estejamos. Queria começar esse devocional com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Abençoa para que nós possamos continuar te buscando. Abençoa para que nós possamos ter a disciplina e o cuidado de estar sempre te buscando e aprendendo mais e mais de ti. Fique conosco em mais esse período, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho cada dia, e refletindo nas palavras do Senhor. E hoje nós vamos continuar o livro de Levíticos. Levítico capítulo 4 até o 5, verso 19, nós leremos hoje. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Olha que interessante aqui. O sacerdote, quando o sacerdote pecava, ele trazia culpa sobre todo o povo. Então era uma função que era muito importante nesse período da lei. Então, apesar tinha um cargo e uma responsabilidade muito alta. Verso 4: Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho, a ser apresentado como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali, sobre o monte de cinza, queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Olha que importante essa parte. Mesmo que Israel pecasse, mas não se desse conta, então ainda assim seria considerada culpada. E por isso que é muito importante o perdão pela graça que nos foi dado por Jesus. Porque às vezes nós tentamos conseguir, pode ser que tenham pessoas que digam que são boas o suficiente, podem ser que digam que mais minhas intenções são boas. Nós até vimos na pregação de domingo sobre a questão das intenções. Minhas intenções são boas, aquilo que eu faço é bom, mas aqui o Senhor está dizendo que mesmo se a comunidade de Israel pecasse, ainda sem perceber, ainda assim seria culpado. Então, mesmo aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, mas que nós não tomamos consciência, ainda assim nós somos culpados. Por isso que é muito importante o perdão dado de graça pelo sangue de Jesus. Por isso que nós confiamos em Jesus e na salvação que ele nos dá através do sacrifício na cruz. Aqui, claro, é Levítico e muitas coisas não perduram depois no período da graça. Algumas leis mais
Jesus mesmo diz que nenhum tio seria tirado, nenhum pingo do i seria tirado, toda a lei seria cumprida. E isso significa que, mesmo que algumas coisas prescrevam, por assim dizer, no período da graça, ainda assim todo o Antigo Testamento mostra qual que era as intenções do Senhor. Nós temos indícios das intenções do Senhor ao trazer as leis sobre o povo. E essa é uma das intenções, que o Senhor é totalmente santo. E as nossas ações, mesmo que nós não nos dermos conta, ainda assim trazem culpa sobre nós. Por isso que a gente precisa agradecer a Deus pela salvação de graça que foi conquistada lá na cruz, pelo sangue derramado de Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Verso 14. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Olha que interessante isso. Quando perceber o seu pecado. Então, da mesma forma, quando nós cometemos alguma coisa, às vezes é bom, às vezes não, perdão, sempre é bom que nós peçamos perdão pelos nossos pecados, mesmo aqueles que nós não percebemos que cometemos. Mas mesmo assim, quando nós cometemos alguma coisa e mais para frente nós percebemos, é bom também que nós peçamos perdão pelos nossos pecados a Deus, para que Ele veja que o nosso coração está arrependido. Nós devemos estar sempre preocupados em estar cada dia mais santos para o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo líder, e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos.
O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e ela será perdoada. Aqui, novamente, mostrando a questão da justiça, a questão do olho por olho, dente por dente, que é trazido no período da lei, antes do período da graça. Capítulo 5. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. E aqui a gente tem talvez uma dimensão do pecado que nós cometemos para Deus, e a gente tem que sempre que ter isso em mente quando nós fazemos alguma coisa que vai contra o Senhor, porque aqui ele está falando de tocar coisas impuras, e na lei acaba tendo algumas dessas leis que são para não tocar, justamente por aquelas leis higiênicas que existem para preservar a saúde do povo, que não tinha medicina como nós temos hoje, que não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje. Então Deus estava preservando a saúde do povo através de algumas das leis higiênicas. Mas mesmo algumas leis higiênicas, por exemplo, o chamado para testemunhar a respeito de algo e se recusar a fazer, ou então, quando mesmo sem fazer, fizeram um voto impensado, alguma coisa para o bem ou para o mal, isso também são coisas que não são higiênicas, mas entram dentro das leis morais. E tudo isso requeria o sacrifício de uma ovelha ou de uma cabra. Mesmo esses pecados, eles tinham um peso de vida que precisava ser coberto, esse pecado precisava ser coberto com a vida de uma ovelha ou de uma cabra do rebanho. E hoje nós não temos isso por conta do sacrifício do Senhor, mas o peso do pecado continua sendo o mesmo, e Jesus levou sobre si o peso desses pecados que eram cometidos. Então a gente tem que ter consciência que sempre que nós pecamos, a gente tem que lembrar que esse pecado é imputado no nosso Salvador, em Jesus, e que ele levou sobre si o castigo por conta disso. Se nós amamos a Jesus, nós devemos tentar ao máximo nos manter santos. Lógico, como a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da graça de Deus, e mesmo aquele que diz que não pecou, ainda assim ele está em pecado porque está mentindo. Então nós temos que tomar muito cuidado e ter a humildade de reconhecer o precioso sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Elas entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado.
Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa, e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Deste modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum do mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado, como uma oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Então, nós lemos essa parte das leis mostrando que o pecado tem peso, o pecado tem significado, o pecado tem consequências. Marcos, do 2:13 até o 3:6. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E é interessante, eu até vi esses dias alguém falando sobre a questão de pessoas se misturarem com os pecadores para pregar. E a gente tem que perceber uma diferença aqui. Primeiro, que existem pessoas que se misturam com pessoas pecadoras, ou até colocam essas pessoas que têm uma vida que não é entregue ao Senhor para fazer coisas na igreja. E com essa afirmação de que Jesus se sentava com cobradores, se sentava com as prostitutas, e por conta disso eles tinham valor, e sim, eles têm valor. A Bíblia fala o tempo todo que todos temos valor diante do Senhor. Diz do bom pastor que deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida, e essas pessoas são as ovelhas perdidas. Mas a gente tem que reconhecer também que o Senhor tem o padrão de santidade, e essas pessoas precisam ser tratadas como pessoas que precisam conhecer o amor do Senhor, pessoas que precisam receber a notícia das boas novas.
Então nós temos realmente que amar mesmo os pecadores, nós temos que orar pelos pecadores, nós temos que mostrar para eles que eles estão no caminho errado, sempre com amor, sempre com os frutos do Espírito, manifestando os frutos do Espírito que se manifestam naqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, que é paciência, que é amor, que é longanimidade, que é toda essa aproximação amorosa que o Senhor traz. A parábola do filho pródigo, ele diz que o pai ficou de braços abertos esperando o filho voltar. E quando ele recebeu, ele trocou de roupa, ele colocou um anel e ele o recebeu com festa. Então, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus que recebe as pessoas com amor. Isso não significa que as pessoas pecadoras podem servir tranquilamente ao Senhor. Essas pessoas precisam ser transformadas, as pessoas precisam de médico. As pessoas que estão doentes não são colocadas para tratar outros doentes. As pessoas que estão doentes precisam de médicos para serem tratadas. E quando elas estiverem sãs, quando elas estiverem saudáveis, aí sim elas podem ajudar outras pessoas. Então, só uma reflexão em cima deste assunto. Verso 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria o vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho o arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipiente novo. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Lembrando que, pela lei judaica, nada poderia ser feito no sábado. Eles não poderiam trabalhar, e os fariseus eram aqueles que levavam até os mínimos detalhes, dando dízimo até dos temperinhos que eles recebiam como oferta. 25. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aqui é bem interessante isso, porque ele está dando a prioridade correta, dizendo que tudo o que o Senhor ordenou, ele tem uma justificativa. E aqui a justificativa do sábado não é porque o homem foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi um presente de Deus para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse ter um momento separado para adorar ao Senhor. Então, tudo que nós temos na lei do Senhor tem um motivo. Existe um motivo, seja algum motivo de colocar o Senhor em primeiro lugar, seja o motivo de fazer com que o homem dê prioridade para aquilo que realmente importa. Então, nós sempre temos que lembrar disso. Qual que é o motivo daquilo? As leis do Senhor não são simplesmente para proibir o homem de fazer alguma coisa, mas sim para preservar o homem de algum mal, preservar o homem de si mesmo, preservar o homem para ser santo para o Senhor. Verso 28. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado.
Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Salmo 36, do 1 ao 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite, trama maldade, suas ações nunca são boas. E não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixa que bebam de teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. E por fim, Provérbios 10, do 1 ao 2. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonestas não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. E com esses provérbios maravilhosos, nós terminamos mais um devocional. Espero que essas palavras tenham encontrado descanso no seu coração, tenham encontrado abrigo na sua mente e para que ela continue falando com você durante o dia. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, obrigado por mais essa palavra. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ler e aprender sobre Ti. Abençoa para que as Suas palavras criem raízes em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar e para que nós possamos aplicar essas palavras. Senhor, fica conosco nesse dia, Senhor, para aqueles que ainda podem descansar nesse feriado, que eles possam ter um descanso, possam ter um momento com o Senhor, para que aqueles que precisem trabalhar, para que o Senhor abençoe eles no seu trabalho e para que eles sejam, Senhor, acompanhados por Ti, para que suas ações venham a glorificar o Teu nome. Senhor, continua conosco, nos protegendo, nos guardando, nos perdoando, Senhor, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes para que possam ser curados, abençoa aqueles que estão desempregados para que venham, Senhor, receber uma oportunidade de emprego, para que o Senhor não deixe de sustentar todos aqueles da sua casa, Senhor. Senhor, continua conosco hoje e sempre e para que nossas ações sempre venham te glorificar. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, que seu dia seja abençoado e te vejo novamente amanhã para mais um momento de devocional onde nós aprenderemos mais o Senhor. Fique com Deus.